Olá, queridos, boa tarde. Hoje estou aqui descansando um pouquinho, totalmente sem filtro, num sol entre nuvens, como uma boa sacerdotisa do sol, me alimentando um pouquinho do sol. A correria é sempre grande e muitas vezes a gente não consegue ter alguns minutinhos de lazer. Isso é um puxão de orelha para mim mesmo, né? Mas aproveitando naturalmente, a gente sempre buscando esse autocuidado e enfim. Hoje eu vim dar um recadinho para vocês, eu tenho recebido algumas informações, eu tenho bastante gente, muitos alunos. Hoje eu estou aqui um pouquinho no barulho, então espero que vocês estejam me ouvindo bem, né? E algumas informações, então tem pessoas, amigas, alunas que me mandam às vezes algumas mensagens e até alguns vídeos para assistir. E na verdade eu não tenho muito tempo para, ultimamente, por conta dos meus trabalhos, na construção de novos trabalhos e coisas que eu tenho que entregar também, tenho compromissos aí, e ao mesmo tempo descansar. Então eu estou me dando essas horinhas aqui e peço para que você faça o mesmo, né? Antes eu queria dizer aqui que ontem a gente fez a nossa aula de ginástica holística online e foi algo incrível, né? É, Agora conversando com as pessoas, elas mandando mensagem, perguntei como é que elas estavam e os efeitos é algo que é surpreendente. Então, num próximo momento, se você tiver oportunidade, não deixe essa oportunidade passar, porque tantos benefícios, além das dores no corpo, mas o teu bem-estar, a tua alegria de viver, o entusiasmo de querer continuar esse movimento nessa estrada de transição planetária, que está sendo um desafio para todos nós, porque tudo isso que a gente está vivendo hoje nunca foi vivido em outro momento, né? Muitas questões vão se replicando se a gente estuda um pouco os antigos, os egípcios, os lemurianos, o que a gente sabe um pouco, né, da história dos Atlantes e da vinda de Jesus e assim por diante. A gente vem replicando muitos padrões e é onde a gente está no processo que se fala bastante da separação do joio do trigo. E cada vez vai ficando mais evidente, a gente vai entendendo com mais profundidade o que significa essa separação do joio do trigo. Então eu recebi ontem um vídeo, que foi até um vídeo curto, uma live curta, não lembro de que dia que foi, mas se vocês quiserem escutar essa mensagem que me foi trazida e me pediram, né? Ai, Glau, quando você puder ver, né, assistir e dar uma posição em relação a isso, e naturalmente tem a ver com outras informações, muitas coisas que eu já venho falando, sinalizando nas lives, principalmente nos cursos que a gente pode falar com mais abertura. Nas mídias aqui é complicado por conta de toda a censura e as palavras que os robozinhos aí vão pegando. Então, acessem a TV Galáctica com o Walter Trebitz e a De Pascoal, como é que é o nome dela? Como eu não sigo, né, muito, eu acabo, perdão, né, peço perdão a esses meus colegas que têm feito aí um trabalho incrível, então muitas perguntas, na verdade a live decorre através de perguntas, e que o Walter ele fala a respeito, entre outros, eu já ouvi de mais 3 fontes essa questão do cinturão de fótons, do flash solar, que mais uma vez agora neste mês de dezembro a gente vai estar recebendo, a gente já vem recebendo isso, mas assim como o próprio Walter Trebitz fala, que eles nunca deram, os seres de luz, as pessoas que têm essa comunicação maior e que na verdade é só a gente trazer para o nosso coração para compreender a veracidade disso. Então eu, desde o começo desse processo todo, eu já venho dizendo que tem algo muito bom para acontecer. E que a separação do joio do trigo e esse processo do despertar, da busca pelo autoconhecimento é de suma importância. Nas leituras do livro de Maria, das lives que a gente vem fazendo às quintas, eu sempre estou mencionando coisas a respeito disso, e as leituras, que é um livro escrito lá, 1980 e pouco, ou mensagens de 1990, as próprias mensagens do Trigueirinho, o quão
Que eu quero dizer? Quão atuais são essas mensagens, e quando se a gente vai ver passagens da Bíblia, a mesma coisa. Às vezes eu menciono algumas passagens, até as afirmações, né, de Mestre Jesus, vocês poderão fazer o que eu fiz e muito mais. Então a gente vai compreendendo a profundidade de tudo isso que foi entregue para nós enquanto humanidade em vários momentos. E estamos num momento bastante importante, então eu penso que essa semana vai ser uma semana bastante forte para todos nós, não só para os brasileiros. Então eu acompanho de tudo que vocês podem imaginar, desde o âmbito mais material, né, dentro do movimento que está acontecendo em nível de Brasil e do mundo, porque sempre me coloco, sempre me apoio nessa lei hermética, que é tudo que está em cima é igual para tudo que está embaixo. Então esse movimento que está ocorrendo aqui, eu vou falar como brasileira, está bastante intenso, então a ansiedade é muito grande, o cansaço é muito grande. Além de a gente estar em contato com muita coisa nesse aspecto, no âmbito espiritual, energético também está bastante intenso, porque a gente está sendo tratado enquanto dorme e no nível energético. Então o momento do sono é um processo terapêutico que todos nós estamos recebendo intercorrências, até cirurgias espirituais, energéticas, para adaptar o nosso corpo ao novo momento, o nosso corpo, mas pense em todo o nosso ser, para esse novo momento que está chegando. Então o Walter, ele coloca, depois vai conferir lá porque vale a pena, né? Eu não fecho o conceito com nada, mas para mim é bastante pertinente, então eu não falo daquilo que para o meu coração não ressoa, e pode ser que isso não aconteça nessa próxima semana, mas fatalmente num próximo período aí, com toda certeza vai acontecer, porque a gente está num processo de transição planetária. A gente está quase virando a chave para 2023, e eu vou fazer um movimento aí no dia 22, entrando em concordância com 2023, que soma 7, que é o ano 7, o ano da transformação, que corresponde a Saint Germain, ao 7º raio violeta, né? Então não tem como voltar para trás. Então tudo realmente está indo para isso. E voltando para eu concluir isso, o Walter Trebs, ele fala que ele recebeu, ele falou, olha, eu nunca recebi, porque nesse sistema quântico de energias, de movimento dentro desse plano universal e de tudo isso, não se dá datas, porque não é dentro do nosso calendário. Mas tem uma data que foi colocada no dia 14, que a gente recebe um influxo muito forte de energia, que vem do grande sol central. Eu não sou a pessoa mais especialista nesse aspecto, então tem todo um movimento nesse espaço sideral, se é assim que eu posso dizer, que a gente vai completar 25.920 anos, né, em torno aí desse cinturão de fótons, e que tem a ver com Alcione, todas essas coisas, nesse contexto astrológico e astronômico também, e que isso se finda dia 21, dia 22. Então, segundo ele, dia 21, e eu ouvi de outra pessoa também, 21, 22, 23, então dias para frente, dias para trás, a gente conclui um grande processo nessa questão energética, espiritual, em todos os aspectos, com os nossos irmãos extraterrestres, então aí onde se fala dos arcturianos, dos pleiadianos, dos andromedanos, enfim, de seres que estão favorecendo e nos auxiliando nesse processo de transição planetária. E o nosso corpo, como eu já falei sobre isso, mas o Walter também coloca sobre isso, o nosso corpo está se utilizando, deixando de ser carbono, onde se regenera muito rápido, e isso faz com que a gente atrase o nosso processo enquanto ser evolutivo, e a gente está transitando até juntamente com o processo de regeneração para um corpo de silício, um corpo mais sutil, e que eu também já mencionei isso em lives, em cursos, de que todos nós estamos sendo preparados para entrar em total comunicação com outras esferas, com outras dimensões, mesmo porque somos seres multidimensionais. Então esse ano nós estudamos os 12 níveis do corpo de luz, o que significa a mônada. Então, infelizmente, para quem não teve acesso a isso este ano, né,
Eu devo, de alguma forma, formatar isso para o ano que vem, porque o ano que vem eu começo com outro trabalho que também vai ser bastante importante, que vai aprofundar mais nesse entendimento do que somos e para onde a gente está indo, que nem eu mesma, dentro desse processo que nós vamos estudar, como isso vai mudando, mas vai dar um bom suporte para a gente entendendo essas mudanças internas e o externo que está acontecendo. Então, para resumir tudo isso que o Walter fala e outras pessoas falam, como canalizações também da Josimere, que colocou também alguma coisa, vale a pena também ouvir, que ela fala do dia 21, mensagens de Mãe Maria, de canalizações, de grandes movimentos que realmente estão acontecendo e vão acontecer. Então assim, não tem como não acontecer. Então ansiedade, tristeza, sensação de que parece que nada vai acontecer, principalmente em nível de Brasil. Remova isso da sua mente, porque não dá mais para a gente se apegar. Gente, uma joaninha aqui. Vou deixar ela aqui em cima da minha barriga. Depois eu vou me lembrar o que significa joaninha pela linguagem do corpo, que agora eu não me lembro. Mas é uma confirmação boa. Eu sei que é coisa boa, né? Bonitinha. E Da coceira. E só para dizer que faz parte desse processo todo nosso, né? Deixa eu pegar ela aqui que está me dando uma coceirinha, vou mostrar para vocês. Ela não quer subir no meu dedo. Que faz parte de toda essa movimentação, essa sensação emocional, às vezes de tristeza, de angústia, de ansiedade, faz parte também de todo esse processo. Então, dia 14 parece que é um marco, e ele cita ali que para a gente evitar usar metal no corpo. Então ele também coloca ali que dentro de todo esse influxo de energia que vai ser bastante forte, parece que um dos flashes solares mais fortes, totalmente diferente, por isso que acho que passaram datas aí dentro do estudo que ele tem, que a partir daí, de dia 14 até dia 21, grandes coisas acontecerão e isso também vai influenciar, por isso que tudo que está em cima é igual para tudo que está embaixo, né? Para mim faz todo sentido isso. As coisas dentro do plano terreno do que a gente está assistindo, elas vão se concretizar mais rápido. Então, o que ele diz também, o que eu venho dizendo, as pessoas, a separação do joio do trigo está em... Qual é a diferença disso? Como ele também diz e outras pessoas dizem, e eu também já falei sobre isso, que na hora que o bicho pegar realmente, cada um vai ter um impacto em relação a isso. As pessoas que já estão estudando, que já estão se trabalhando dentro desse aspecto todo, naturalmente, vai impactar, a gente vai se surpreender com muitas coisas, inclusive eu, né? Então, para cada um, essa questão energética, espiritual, quântica, ela vai rebater para a gente de uma forma onde vai nos impulsionar a grandes despertares, ou seja, é como se a gente dormisse hoje de um jeito e amanhã a gente acordasse de outro jeito. Isso na verdade já está acontecendo, né? Todos os dias é incrível que eu vou dormir de um jeito, no outro dia parece assim que uma outra chave virou e que eu acabo entrando em contato com outras coisas. Então, às vezes um momento de se recolher, um momento de tomar sol. E estou aqui gravando uma live do meu coração, já estou desde manhã cedinho querendo fazer isso. Então, agora à tarde, são quase 2 da tarde, creio, e passando essa informação para vocês, que aí uma pessoa me perguntou, mas eu tenho aparelho nos dentes. O que eu quero concluir com tudo isso? Se mantenha em contato com a sua alma, com o seu coração, e através do seu coração, com o coração de Deus e a mente de Deus. Se você estabelecer essa conexão através da meditação, através da oração, através da ferramenta que você tiver. Se você é reikiano, não é reikiano, não importa. Todos nós temos grandes ferramentas para poder transitar e se harmonizar dentro desses períodos todos. Que nós todos, né? Que Mãe Maria já vem falando através da leitura, né, das mensagens que a gente está acessando e de tudo que a gente veio acessando nesses 3 anos. Então a gente tem material suficiente, a gente tem ferramenta suficiente para adentrar esse processo. E aí, naturalmente, o que também o Walter fala,
é que a separação ela virá. Então pessoas vão ter que ser mesmo convidadas a se retirar desse planeta por conta do quê? Da vibração, por conta dos pensamentos, do comportamento, da dificuldade que se tem de lidar com aquilo que está chegando. Então, nos trabalhos que eu faço de treinamento integrativo e nas lives eu também falo bastante, né? Tudo depende dos desafios quando chegam, das informações. Como é que eu estou lidando com isso? Esse é o grande pulo do gato, né? Então, assim, o que vai chegar, independente se as pessoas vão acreditar ou não, e ele diz ali que avistamento de naves, de seres, então, para mim isso não é novidade nenhuma. Eu vou me surpreender? Com toda certeza, porque é algo que eu nunca vi também. Mas, naturalmente, por eu ter uma visão mais aberta em relação a isso já faz muito tempo, naturalmente o impacto para mim vai ser diferente. Pode ser que eu me engane, né? Mas sabendo de que isso já estava previsto para acontecer e que naturalmente eu ia me surpreender. Então nós vamos nos surpreender com as coisas em nível terreno, como a frase, o que está por vir ninguém pode parar, porque não é só em nível terreno, em nível Brasil, Portugal, França, sabe Deus o que, em nível mundial, né? Mundial terreno dentro desse processo todo. O planeta está entrando, diz que dia 21, dia 22, o planeta realmente entra na quinta dimensão, definitivamente. Então, isso já havia sido dito, falado por muitas pessoas também, que não tinha data e tudo isso. Parece que agora é uma confirmação. Independente se isso acontece com data marcada ou não, isso, hora menos, hora mais, vai acontecer. Então, sossegue os ânimos de vocês, se acolham, se você está triste, se vem como ontem veio para mim algumas coisas, né? Então eu já faço a leitura de que estou sendo trabalhada nesse aspecto, se dá vontade de chorar, chora, mas não é para chafurdar na tristeza, é para deixar esse processo todo de cura acontecer. São catarses de vários níveis. Nós fizemos um trabalho ontem com a ginástica holística, catarses vêm, né, de um trabalho que a pessoa se sentiu em agonia e angústia, às vezes remeteu para algo específico, com o pai, com a mãe, ou ainda não, mas é um processo. O nosso corpo, o nosso sistema e os nossos sistemas todos são tão inteligentes que a gente não entra em contato com algo que a gente não está pronto. E aquilo que a gente não está pronto, Deus é tão grande que Ele vem traduzindo, vem mostrando para a gente em dose homeopática, na dose que a gente pode suportar. Então creia nisso que eu acabei de falar. Tudo que vocês vão vivenciar, inclusive eu estou pronta para isso, senão eu não vivenciaria. E você, cada um de vocês, a mesma coisa. Então, essa semana que entra, eu penso que até dia 20, vamos colocar dia 22, né, que é antes do Natal aí, até fim de dezembro, muitas notícias boas teremos sim. E eu peço para que vocês creiam e se conectem com o bom, porque num processo de transição planetária, num mundo de regeneração que a gente está adentrando, não tem como mesmo, ninguém pode parar o que está por vir. Nós estamos completando, dia 21 de 22, 25 mil anos, 25.920, acho que é isso, que é um ciclo que pega aí várias, uma era, quantos anos, né? 12 mil, alguma coisa, então 2 eras praticamente, sei lá, se a gente pode dizer assim. E aí as repetições de padrões e tudo isso, até que a gente realmente compreenda e entenda que a gente tem, o que significa o caminho do meio. Sem agressões, né? O yin e o yang, o tempo todo a gente falando sobre isso. Eu não concordo com você, briga entre o bem e o mal, briga entre as duas pessoas de bem, né? Então, fazendo o quê? A gente entrar mesmo em conexão com esse caminho do meio. Então, quem não estiver pronto para viver esse caminho do meio tão falado, que é a separação do joio do trigo. O que é isso? Se eu não me abro para tudo isso, eu não entro no caminho do meio. Então, eu não vou conseguir dar continuidade ao que a nova era está nos propagando, né? E que a gente vai entendendo, vai compreendendo isso na medida que a gente vai vivendo. Então, não tem uma bússola. A gente tem coisas das eras anteriores, livros e tudo isso, mas acaba sendo antigo já. O antigo, que se a gente traz essa leitura para o novo momento, é uma grande chave para que a gente consiga falar, agora entendi, uma repetição aqui, mas que agora é um outro momento e eu tenho todas as ferramentas para isso. E quem não usar essas ferramentas
Não sou eu que estou dizendo, vai ficar para trás. Pode ser que eu mesma fique para trás, não sei, né? Então, vamos colocar o nosso coração em algo maior e unindo, como eu falo, unindo o nosso coração e mente com o coração e a mente de Deus. E confiando, mergulhando, aprofundando nessa confiança, nessa fé, porque é a única coisa que vai fazer a gente compreender e fazer a gente se transferir para esse novo momento, certo? Então correm lá, vão assistir o que o Walter Trebitz fala, é uma live curtinha, né? Acho que é Cristina de Pascoal. E foi uma irmã que me mandou isso, me pediu e que eu comentasse para ela, então achei oportuno comentar isso, porque não é só uma pessoa que me pergunta a respeito. Então creiam, se mantenham firmes, independente do que ele diz lá, aonde a gente tem que ficar em casa, aonde você tiver que ficar, aonde você estiver, qualquer coisa, se mantenha seu coração e sua mente conectada à mente e o coração de Deus. Era esse recadinho que queria dar para vocês. Um beijo enorme, um ótimo domingo e uma ótima semana, ótimas semanas daí para frente, muitas coisas boas estão chegando. Meu coração pulsa isso 100%. Bom finalzinho de domingo para todos.